A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, novos convertidos, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor para toda a nação. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus o abençoe. Meus amados, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus, fiel, simples e amável. Hoje é dia 19 de março de 2024, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de santificar e buscar o Senhor e amarmos uns aos outros. Diz a palavra de Deus em Zacarias 3,7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andarem nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, irmãs, obreiros e pastores, esta palavra Deus falou lá, aleluia, em Levítico. Ele diz em 35, para Arão, para a ordem de Moisés e seus filhos, ficar na casa do Senhor. Aqui em Zacarias, ele está dizendo, se nós guardarmos a palavra do Senhor, se andarmos nos caminhos, nós julgaremos a casa do Senhor, julgaremos a nação, julgaremos aqueles que precisam ser julgados. Agora, sabe que uma coisa? Cuidado, para você não exaltar, para mim não exaltar, dizer, eu vou julgar este mundo. Você imaginou o amor de Jesus Cristo nos coração dele, quando julgou a nossa vida, que éramos não merecíamos outra coisa senão a morte? Assim ele quer que nós, se andarmos no seu preceito, se guardarmos o caminho, observar os preceitos dele, também tu julgarás a minha casa e guardarás. Como posso eu julgar a casa do Senhor? Como posso eu julgar a minha irmã e o meu irmão, que tem o templo, é o templo do Espírito Santo como eu sou? Eu quero vos dizer que meu irmão, a minha irmã, o jovem, o obreiro, o pastor, é tão falho como a mim. Deus está dizendo assim: olha, Antônio, se você andar no meu preceito, no meu amor, tiver a minha mente, você julgará o meu povo, porque eu não a julgo para condenação, eu a julgo para dar galardão, eu chamo a atenção, corrijo por um pouco tempo, para livrar da morte eterna, de um buraco que está na frente. Então, para julgar a casa do Senhor, os meus átrios, e te darei livre acesso. Você já imaginou, meus queridos, para mim ter livre acesso, de entrar e sair no meio dos meus irmãos e das minhas irmãs, ouvir o Senhor falar, as suas fraquezas, seus problemas, suas lutas, os seus pecados que ele ou ela quiser trazer até mim. Eu preciso amar, andar nos caminhos do Senhor, amando essa casa de Deus, como Jesus Cristo nos amou, como o Pai nos amou, que deu seu Filho. Veja bem, ele confiava tanto o seu Filho, que entregou a casa dele nas mãos dele, porque sabia que o Filho não era vaidoso, que o Filho não era
truculento. Sabia que o filho tinha no coração e na mente o amor que estava no coração do pai. Então Deus poderia entregar o seu povo nas mãos do seu filho. Hoje ele diz: entre esses que aqui estão, encontraram. Jesus Cristo tem livre acesso. O que é livre acesso não é só o que a minha irmã quer falar comigo. Se eu ando na presença do Senhor Jesus Cristo, se eu guardo, se ando no meio dos caminhos observareis os meus preceitos. Qual é o preceito de Deus? É o amor, a graça, a caridade. Deus, quando nós observamos e guardamos os seus preceitos, nós não ficamos sabendo só o que o irmão ou a irmã, o jovem, o pastor ou o obreiro fala para nós. Se nós temos livre acesso, nós temos livre acesso do Espírito Santo para conhecer a necessidade da alma da minha irmã, do meu irmão, do jovem e da jovem. Se esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã pecar, eu tenho livre acesso vindo do Pai, pelo Espírito Santo, para saber que esse irmão, essa irmã pecou. Isto é, se eu andar na presença do Senhor e observar os preceitos do Senhor, observar o amor do Senhor. Quantas vezes Deus nos dá a vida de um irmão ou de uma irmã, não que pecou, mas que está numa angústia, numa tristeza, está enfermo, tem alguém da igreja, da família enferma. A casa da minha irmã, a vida do meu irmão é de Deus. E se você, que é obreiro, pastor, crente, cheio do Espírito Santo, e anda nos preceitos do Senhor, você estará na casa do Senhor, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Olha para dentro da igreja. Quantas pessoas se encontram ali? Pessoas que não me conhecem. Tem pessoas que nem sabem quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou e quem é essa irmã, esse irmão, esse jovem, essa jovem, esse obreiro, esse pastor. Porque Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso viver. Se eu estou no meio do povo de Deus, sirvo a Deus, as minhas necessidades não é alcançada pelo pastor da igreja, pelos obreiros, por aqueles que falam línguas estranhas, aqueles que exortam esta palavra. Eu sinto em dizer para esses irmãos: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, sereis os meus preceitos, se segueis, e também julgarás a minha casa, e guardareis os meus atos, e te darei livre acesso entre este que aqui se encontra. Sabe por que às vezes Deus segura? Porque às vezes a pessoa está na casa do Senhor, anda no meu, se andar no meio, os meus caminhos, ele anda no caminho do Senhor,
serve, mas os preceitos do Senhor segundo o seu pensamento. Meu irmão, minha irmã, pastor, obreiros, crentes, vocês pensam que a mente de Cristo é igual à nossa mente, que olha para frente e vê o pecado que você está vendo no corpo do seu irmão ou da sua irmã e deduzem que Deus está tratando com ele ou com ela por causa daquele pecado? Ou você pensa que o Espírito Santo que Jesus Cristo deu para a igreja é o Espírito Santo que ouve o recado da irmã do lado, do pastor do lado, falando aquele obreiro, aquele crente, eu vi ele fazendo isso. Aí você entra para chamar a atenção, para disciplinar, para usar a palavra de Deus. Porque Deus mandou falar. Tem gente aqui que tem feito isso e isso. A pessoa está ali, está no meio, eu sei que está. Porque alguém, fofoqueiros, foi quem falou para ele. Se o Espírito Santo, se você tiver livre acesso da igreja, Deus confia no seu coração. Se o homem pecar, se a mulher pecar, tiver desejos, angústia, Deus vai revelar a você o pecado desse irmão, o pecado dessa irmã, e vai dizer para você como você tem livre acesso. Conversa com essa irmã, olha a vida que ela leva dentro de 4 paredes, porque Deus está lá dentro de um quarto, parede e janela. Você não entra no quarto da sua irmã, do seu irmão, mas o Senhor entra ali e sabe a angústia que essa mulher está passando, a tristeza, necessidade, o tratamento que ela recebe e o desejo que ela tem na alma de ser feliz, ser amada, ser respeitada. Se você está entendendo? Aí Deus, se você tem livre acesso diante de Deus, Deus conhecendo o seu coração, você vai dormir. Deus não dorme, Ele vai na casa daquela irmã, daquele irmão, que está dobrado o joelho, chorando, e dizendo: Pai, olha a situação da minha casa. É a enfermidade, filho nas drogas, na prostituição, casamento que está de mal a pior, a infelicidade bateu na porta da minha casa. Na minha casa está tudo desajustado. Senhor, eu busco o Senhor, eu estou na tua casa, tem misericórdia de mim. Senhor, eu pequei. Tu sabe que eu sou fraco, errei. Se Deus te confiar em você ou em mim, se nós temos livre acesso, o Espírito Santo de Deus nos revela, nos mostra a situação desse irmão ou dessa irmã. E diz agora, chama, conversa, ora, abraça, compreenda a situação, porque tu julgarás o meu povo. E esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu servo, essa minha serva, precisa do julgamento correto. Por que ele pecou? Por que ela pecou? Eu vou te mostrar. Se você tem livre acesso, Deus vai colocar a situação diante de ti, para que você julgue com sinceridade, ainda que seja contra alguém que você ama.
tem que ser a verdade. Se tiver que tratar com aquele que você muito ama, é com ele que tem que tratar, porque Deus também o ama. Com amor, vai chamar a atenção e apresenta a ele a disciplina do Senhor por um pouco de tempo, para que não perca na eternidade. A minha casa guardarás os meus átrios. Vocês já entenderam como é que Arão e os seus filhos viviam na casa do Senhor continuamente, ouvindo os preceitos do Senhor, para julgar o povo de Deus, aqueles que pecassem. Lembra-se, se alguém pecar para a morte e Deus determinar, tal pecado há de ser apedrejado, ainda que seja da família. Lembra que Moisés, quando fez o julgamento de Corá, eles eram parentes da tribo de Arão. Ele foi apedrejado, ainda que seja o seu filho, a sua filha, seu irmão ou seu pai, seu genro ou sua nora, seu neto ou seu sobrinho, sua cunhada ou cunhado, porque Deus não tem esse tipo de pessoas. Deus não tem genro, Deus não tem sogro nem sogra, Deus não tem neto, Deus não tem cunhados, Deus não tem primos, aleluia, Deus não tem amigos, salvos aqueles que tornou-se amigo por ele. Deus tem na terra hoje homens e mulheres, filhos e filhas, e ele é o Pai. Então ele diz, ainda eu tenho que andar na presença do Senhor. Agora olha o peso, meus amados, de nós sermos pastores. As nossas famílias muitas vezes erram, pecam, e nós damos um jeitinho, porque a filha, é o neto, é o sobrinho, é o cunhado, é o sogro, a sogra, ou é mãe. Como chamava a mãe de Deus? Amados, Deus não tem mãe na terra. Deus não tem pai na terra. Deus tem filhos e filhas, ainda que seja do meu sangue. Tem que julgar retamente, segundo a palavra de Deus. Ainda que tenho que repreender, chamar a atenção do meu sangue, em favor dos desconhecidos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo não seja blasfemado, eu tenho que levantar-me e dizer para o meu sangue, você está errado e Deus não se agrada. Ainda que chegue na minha presença o desprezo da família, ainda que chegue diante de mim o desprezo do ministério, eu não posso alcançar ou enfrentar o desprezo de Deus. Eu tenho que reconhecer a minha fraqueza a cada dia. Todo momento chegar diante do Senhor, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pó, eu sou cinza. Mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu jamais falarei tudo aquilo que eu falo com os desejos carnais. Não, eu amo meus irmãos e as minhas irmãs como se fosse eu mesmo. Tenho desejo de abraçar, ainda que o irmão ou a irmã tenha cometido um pecado. Olho para ele e digo, é templo do Espírito Santo. Por isso que o livre aberto na casa do Senhor,
um acesso de entrar e sair diante do povo de Deus. É muito importante para o homem, para a mulher, para o pastor que anda na presença do Senhor, que está diante do rebanho. Você já imaginou, meu irmão? Eu estou pastoreando a igreja, estou ensinando, estou falando, que Deus não deixa escondido, porque Deus nos revela. E ali tem homem, tem a mulher, tem jovens, cai em fornicação, esposo que trai as esposas, esposas que traem os esposos, obreiros que têm filhos fora do casamento, obreiros em adultério. Ele sabe que é mentira o que eu estou falando, porque eu não tenho livre acesso diante do Pai. Eu estou pegando aquilo que eu falo, não foi o Espírito Santo, porque quem está em pecado sabe que o Espírito Santo sabe do pecado dele. Eles debocham. Por isso a igreja está sofrendo, porque quantos obreiros pregando a palavra de Deus no altar estão em falta com o Senhor. É tão fácil, assim diz o Senhor dos exércitos, se andar nos meus caminhos, observar os meus decretos, os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui estão se encontram. Será, meus amados, que eu estou andando no caminho do Senhor, tenho observado os preceitos do Senhor. O preceito do Senhor é santidade, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero vos dizer que no céu não entra pecado. No céu não entra vaidade. No céu não tem salão de beleza. No céu não entra esmalte, calça comprida, cabelos cortados, corpo marcado após a conversão. Não, meus irmãos, tire esse print do seu corpo. A palavra de Deus não te dá direito de fazer isso. Enquanto é dia, volte para trás. A palavra do Senhor é santa. Aqueles que andam no preceito do Senhor amam o amor de Deus, a santidade do Senhor. E diga para você, minha irmã, jovem, você é templo do Espírito Santo. Você não é corpo para cair no pecado da fornicação. Jovem, homem, você é templo do Espírito Santo. Tem desejo de casar tua esposa? Sim, case logo se você for fraco. Mas espera o dia do casamento. Irmão e minha irmã, o homem ou a mulher torna-se um casal. Você, o corpo pertence à sua esposa, o corpo dela pertence a você. Meu irmão, você não pode trair a sua esposa, porque você está fazendo duas coisas. Você está roubando, porque o corpo teu pertence à sua esposa. Quando logo você dá o que é dos outros, você roubou de alguém para dar para outra pessoa. Assim é mulher. O amor seja mútuo. E assim você vai criar sua família. Não quer dizer que serão todos salvos. Porque a Bíblia dá o direito da pessoa escolher a vida que leva. Mas se você for fiel, o seu filho, a sua filha, tornar-se ladrões, salteador, adulto, prostituta e afeminados, eles perecerão. Você salvou a sua alma, porque você o ensinou e permanece diante de Deus. Não pagarás
pelo pecado, pela escolha do seu filho e da sua filha. Salve-se se você abraçar e falar, dorme, vive aqui. Deus permitiu porque Deus te ama. Amados, se uma filha ou um filho cometeu pecado, tem que ser tratado como aquele que cometeu pecado. Fugiu da santidade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, volte para Jesus. Ore um pelos outros. As famílias estão se acabando. Satanás está se andando com a igreja. Quantos irmãos desviados dentro da igreja, separando das esposas, procurando mulher lá fora. Que o Espírito Santo fale aos corações. Ore por essa nação, pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senado, juízes, adulto, prostituta, ladrão e salteador. Aleluia. Drogado e passador de droga, estupradores. Ore por essas almas, macumbeiros e macumbados. Ore pelos homens afeminados e mulher lésbica, para que Deus tire do coração, da alma deles, esse demônio que tem lançado o homem no lançal do pecado. Que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Que Deus abençoe os pastores, que tem grandes obras nas mãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos amo, meus irmãos, porque Deus em Cristo ama os pastores. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.